Revelado, a incrível história de amor entre uma cega e um CEO que mudou tudo em apenas 4 meses, Ana sempre acordava ao som do barulho da máquina de costura da sua mãe. A casa pequena cheirava a tecido e esperança, com os retalhos de pano em cada canto fazendo parte da vida daquela família que lutava para sobreviver na periferia de São Paulo. Com apenas 24 anos, a jovem cega não se deixava abater. Sua risada ecoava como música nos becos, e sua energia contagiava todos ao seu redor. Ana sonhava em ser artista, em dar vida a cada quadro que sua mente criativa retratava. Apesar da escuridão que a cercava, ela enxergava o mundo de uma maneira que poucos podiam com um coração cheio de sonhos e otimismo. Certa noite, enquanto as estrelas piscavam lá fora, a chance de sua vida surgia. Para Ana, o evento social em um hotel luxuoso no centro da cidade era como um conto de fadas. Luiz, o CEO que organizava a festa, vivia em um mundo de glamour, mas sua alma clamava por algo mais. Ele se sentia como um prisioneiro de sua própria vida, buscando a essência do que realmente importava. Quando os destinos deles se cruzaram, a vida de ambos mudaria para sempre. Ana, ao ser apresentada, não viu um homem de poder e status, mas um ser humano que podia ouvir cada batida do seu coração. Luiz ficou encantado com a leveza nas palavras dela, como se cada frase fosse uma pintura vibrante que ele nunca tinha percebido antes. O que começou como uma amizade delicada, logo se transformou em um amor poderoso. Juntos, eles riam e sonhavam, enquanto as diferenças sociais pareciam desaparecer no calor da conexão que compartilhavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, a felicidade desse romance foi colocada à prova quando a família de Luiz descobriu sobre a relação. O pai dele, um tradicional empresário, ficou furioso. Para ele, Ana era somente uma cega da favela, uma mancha em sua reputação impecável. A pressão sobre Luiz aumentava a cada dia, um dilema moral lhe sufocando: entregar seu coração ou obedecer aos preceitos sociais que sempre o cercaram. Enquanto isso, a vida na favela continuava. Ana sonhava com um futuro onde suas pinturas poderiam iluminar o mundo. Mas agora, também sonhava com um amor que poderia romper barreiras. Em um momento de desespero, ela pediu a Luiz que lutasse por eles, que escolhesse o amor ao invés do medo. Ele ficou em conflito, sentindo o peso do mundo nas costas. Neste emaranhado de realidades, um reviravolta inesperada se desenrolava. Uma crise financeira ameaçava seu trabalho. Luiz estava em uma encruzilhada: acertar as contas ou arriscar tudo por um amor que o fez ver o mundo de outra forma. Ana o inspirava a desafiar a desigualdade social e se unir contra os preconceitos. Mas até onde os dois estariam dispostos a ir por esse amor? E o que o futuro reserva quando o amor e as circunstâncias parecem tão distantes um do outro? A história de Ana e Luiz apenas começou, e a luta por um amor verdadeiro estava prestes a ganhar contornos inesperados. As portas do destino estavam se abrindo, mas o que estaria reservado do outro lado? A pressão na mente de Luiz só aumentava. A cada encontro com Ana, o peso das expectativas familiares se tornava mais insuportável. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. O amor que sentia por ela era puro, intenso, mas a força da tradição e do medo lhe puxava para trás. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas frias de São Paulo, os carros apitavam, e a vida continuava independente de seu dilema. O som do mundo à sua volta contrastava com seu coração acelerado. Ana estava em sua casa, criando novas pinturas. Vivia entre tintas e pincéis, cada tela uma extensão de seus sentimentos. Ela sonhava em expor suas obras em uma galeria, mas a dúvida sobre o que estava acontecendo entre eles não saía de sua mente. A imagem de Luiz, tão distante devido à pressão familiar, a fazia sentir um nó na garganta. No fundo, Ana sabia que o amor verdadeiro exigia coragem, mas e se coragem não fosse suficiente? Certa manhã, Ana decidiu enfrentar sua realidade.
Acordou mais cedo, o sol filtrava-se pelas frestas da janela, e ela seguiu para o bar onde se sentava com uma caneca de café. Ali, escreveu uma carta. As palavras fluíam, uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou Ana, cheia de sonhos, e, se você me ama, precisa lutar pelo que temos. Quando terminou, seu coração batia na boca. O que Luiz diria? Ele não apenas mudaria sua vida, mas a delas, lutando contra o que seus pais queriam. Luiz, por outro lado, estava em uma reunião tensa com seu pai. As vozes altas ecoavam pela sala, um verdadeiro duelo. Você precisa entender, Luiz, que o futuro da nossa empresa depende de boas alianças. Associar-se a alguém de origem diferente é um risco que não podemos correr, seu pai bradava, e cada palavra era como uma punhalada no peito do jovem. Mas a imagem de Ana o assombrava. Como poderia abrir mão do amor que sentia? Ele estava prestes a falar, a expressar sua verdade, quando o celular vibrava no bolso. Uma mensagem de Ana: podemos nos encontrar? Preciso de você. Era tudo o que precisava ouvir. Naquele momento, Luiz decidiu. Ele se levantou, desafiando seu pai. Eu não posso continuar aqui se isso significa abrir mão do que me faz feliz. Eu amo Ana. Ela é quem eu quero ao meu lado, e estou disposto a lutar por esse amor. As expressões de choque no rosto do pai foram evidentes, mas, mais importante, a determinação na voz de Luiz ecoou na sala. Ao encontrar Ana, ele respirou fundo e entregou a carta que ela havia escrito. Suas palavras ressoaram na mente dele enquanto cada frase ecoava no silêncio da sala. Em um instante, seu mundo girou. Ele não apenas descobriu que seus sentimentos eram correspondidos, mas que Ana também estava pronta para lutar. Ama-me, mesmo que o mundo não entenda? Ana perguntou, com a voz trêmula. Luiz olhou em seus olhos mesmo sem ver, ele enxergava seu coração. Com um aceno de cabeça, ele respondeu, para sempre. Mas como se não bastasse, uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. O pai de Luiz não iria ficar parado. Ele tinha um plano que poderia separar os dois para sempre. Quando Ana soube disso, o choque percorreu seu corpo como um raio. Estaria seu amor realmente ameaçado? A resposta para isso poderia mudar tudo. Ana não conseguia parar de pensar na conversa que teve com Luiz. O calor do toque dele ainda queimava suavemente em suas mãos, e o olhar apaixonado dele ecoava em sua mente como um suave sussurro. Mas a sombra da incerteza pairava no ar. E se o plano do pai de Luiz se concretizasse? Ela sabia que precisava se preparar, não apenas emocionalmente, mas também para receber o que estava por vir. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso, Ana decidiu que não poderia esperar mais. Pegou os pincéis e começou a pintar, cada golpe de tinta refletindo a turbulência em seu coração. A tela se transformava, com cada pena uma representação de seu amor por Luiz, mas também da angustiante espera. O som do pincel deslizando pela tela era um alívio para sua mente inquieta, mas a incerteza lhe pesava nos ombros. Enquanto isso, Luiz estava longe, preso em seus próprios pensamentos. Sentado sob a luz da lua que invadia seu quarto, ele não conseguia ignorar o que seu pai dissera. A empresa, os negócios, a reputação, tudo era mais importante do que seu amor? Ele sabia que se não tomasse uma atitude, perderia não apenas Ana, mas também uma parte de si mesmo. Decidido a não deixar as circunstâncias apagarem sua felicidade, ele pegou o celular e começou a escrever. Eu não sou apenas um nome em uma lista de sucessões, pensou. Eu sou Luiz. E, acima de tudo, sou o homem que ama Ana. Quando terminou a mensagem, ele hesitou, mas enviou assim mesmo. Uma onda de alívio tomou conta dele, mesmo que a incerteza também o deixasse inquieto. Ana recebeu a mensagem pouco depois de terminar sua pintura. Com a mensagem dele, um sorriso brotou em seu rosto. Era tempo de agir. Sem perder mais tempo, decidiu que estava na hora de confrontar o pai. Precisava lutar pelo que queria, pela vida que sonhava viver com Luiz. Na manhã seguinte, com o coração pulsando forte em seu peito, Ana entrou na sala de estar da casa. O ar estava pesado, e a presença do pai era opressora.
Pai, precisamos conversar, disse ela, reunindo toda a coragem que tinha. O olhar dele era frio, mas Ana não hesitou. Ela falou sobre seus sonhos, sobre como a arte a nutria e sobre o amor que sentia por Luís. Eu escolho a felicidade, pai. E não vou abrir mão do que sinto. O velho a interrompeu. E se eu te dissesse que Luís pode ser forçado a se afastar de você? Fui eu quem orquestrou negócios importantes que podem acabar com essa relação. Aquelas palavras caíram como um peso enorme sobre Ana. O choque a paralisou por um instante. A ideia de perder Luís a fez sentir um vazio imenso. Mas em meio à angústia, algo mais brotou dentro dela: determinação. Você pode tentar, mas não será fácil me separar dele, ela respondeu, a voz firme apesar da dor. Esse amor é mais forte do que você imagina. Você não conhece o poder que ele tem sobre mim. O pai de Ana a fitou intensamente, avaliando a nova força que emanava dela. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas a expressão decidida da filha fez seu coração hesitar. Enquanto isso, Luís também estava em uma encruzilhada. O peso da tradição e a pressão familiar agora pareciam mais pesados do que nunca. Qual seria seu próximo passo? Ele não estava disposto a perder Ana, mas também não queria decepcionar sua família. E, mesmo que seus corações batessem em uníssono, o caminho adiante estava longe de ser claro. O amor deles, único e transformador, agora enfrentava uma tempestade. Que decisão tomariam? A resposta poderia redefinir tudo. Ana saiu da sala com o coração acelerado. A conversa com o pai a deixou em uma mistura de raiva e tristeza, mas, acima de tudo, incendiou sua determinação. Ela não podia deixar que um mundo de negócios e expectativas destruíssem o que tinha com Luís. O amor deles era real, e ela estava disposta a lutar por isso. No caminho até seu estúdio, cada passo parecia um desafio. A luz do sol atravessava as janelas, e a cor vibrante das flores no jardim a inspirou a se concentrar no que realmente importava. Se minha arte pode tocar o coração das pessoas, então o amor pode também, pensou, enquanto se acomodava em frente à tela. Com a paleta nas mãos, Ana começou a misturar as cores. As pinceladas eram rápidas, como se quisessem se libertar do peso de suas preocupações. A cada traço, ela sentia que duas forças a guiavam: a paixão por sua arte e a necessidade de defender seu relacionamento com Luís. A imagem que surgia na tela não era apenas uma pintura, mas uma declaração de amor. Do outro lado da cidade, Luís encarava a tela do computador. Ele precisava encontrar uma solução, uma maneira de equilibrar as expectativas de sua família com seus próprios desejos. As palavras do pai ainda o atormentavam. Você vai fazer o que é melhor para a empresa ou apenas o que seu coração manda? Ele se viu lutando contra o que sempre acreditou, e a incerteza aumentava a pressão em seu peito. O celular na mesa vibrou, e ele olhou surpreso. Era uma mensagem de Ana. Preciso de você. Vamos nos encontrar hoje à noite? Sua resposta foi imediata. Estarei lá. O dia colocou um novo brilho em sua alma. A expectativa de ver Ana novamente o encheu de esperança. Com ela ao seu lado, sentia que conseguiria enfrentar qualquer desafio. A verdade é que o amor deles parecia mais forte do que qualquer dificuldade externa. À noite, quando se encontraram em um pequeno café, o clima estava carregado de emoção. Eles trocaram olhares intensos antes de a conversa começar. Ana estava radiante, e Luís sentia seu coração acelerar. Eu conversei com meu pai hoje, disse ela, olhando nos olhos dele. E acredite, não vou me deixar levar pelo que ele planejou. Os olhos de Luís brilharam. Eu não esperava menos de você. Mas precisamos ser realistas. Ana interrompeu. Realistas? Você quer ser realista ou lutar pelo que realmente amamos? Não posso viver numa caixa, precisando esconder o que sinto por você. Luís hesitou. Então, o que sugere? A ausência de respostas claras aumentava a tensão entre eles. Ana respirou fundo e, com um sorriso, disse, vamos ser ousados. E se nós fizermos o que os outros não querem que façamos? E se jogássemos tudo para o alto e nos permitíssemos ser felizes? Ele a olhou, os olhos se arregalando.
Você está falando sério? Totalmente, respondeu ela, com determinação. Eu não quero viver com medo. Se enfrentarmos essa tempestade juntos, talvez possamos transformar tudo isso em algo incrível. Eu não quero só sonhar. Eu quero viver aqui e agora. Eles se aproximaram mais, e a intensidade do momento ficou palpável. Luiz segurou a mão de Ana e, nesse toque, toda a pressão do mundo pareceu desaparecer. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Perguntou ele, seu olhar cheio de esperança. Eu acredito no que sentimos. E isso é mais forte do que tudo, disse Ana, a voz firme, mas seu coração batendo acelerado. Diante deles. As possibilidades eram infinitas, mas a sombra do passado ainda os aguardava. O que os esperava se escolhessem essa estrada? Poderiam realmente lutar contra tudo e todos? As perguntas ficaram pairando no ar, como folhas ao vento. Enquanto a noite caía ao redor deles, o tempo parecia suspenso, aguardando pela decisão que provavelmente mudaria suas vidas para sempre. O amor poderia atravessar todas as barreiras, mas até onde eles estariam dispostos a ir? Ana e Luiz se afastaram do café, cada um imerso em seus pensamentos. O frio da noite envolvia a cidade, mas a chama da esperança ardia em seus corações. Seria possível aquele amor se afirmar diante das famílias, empregos e planos que pareciam tão inflexíveis? Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas, Ana olhou para o lado e viu uma loja de flores. Uma ideia surgira em sua mente. Vamos lá? Quero algo que simbolize o que estamos sentindo, disse ela, puxando Luiz pela mão. Ele assentiu, sua mente ainda processando a última conversa. Ao entrarem na floricultura, o aroma doce das flores encheu o ar. Ana caminhava entre as cores e variedades, como se estivesse escolhendo cada uma delas a dedo. Essa aqui, disse ela, levantando uma rosa vermelha vibrante, simboliza a paixão. E esta, apontou uma margarida amarela, representa a esperança. Luiz sorriu, vendo brilho no olhar dela. Ele sempre admirou como Ana fazia o simples parecer especial. Com o coração batendo forte, ele sabia que poderia se arriscar logo ali. Então vamos comprar. Com um buquê florido em mãos, os dois saíram da loja com um sentimento renovado. Ana olhou para Luiz, que estava a pouco mais de um passo de distância. E agora? O que vamos fazer com essas flores? Vamos dar um passo à frente e mostrar para o mundo o que é amar, sugeriu Luiz, sentindo-se mais confiante. A ideia de se expor ao lado dela, por mais arriscado que parecesse, agora parecia mais do que um desejo. Era um chamado. Devemos nos encontrar com nossas famílias. Reunir nossos parentes e contar tudo, Ana falou com uma voz que misturava nervosismo e entusiasmo. Parece insano, eu sei, mas estamos prontos para isso. Podemos fazer isso juntos. Luiz olhou nos olhos dela, absorvendo a coragem que emanava. Ele sabia que aquele passo poderia mudar tudo. Você está disposta a enfrentar o que vier? Sim, e você? Com você ao meu lado, estou pronto para qualquer tempestade, ele respondeu, segurando suas mãos. Ana sorriu, sentindo-se indestrutível. Então, vamos marcar um jantar. Convidar todos. Nossa família precisa saber que o que temos é real e que não pretendemos desistir. Que não vamos nos esconder. Os planos começaram a tomar forma, e à medida que falavam, o coração de Luiz se enchia de admiração. Se Ana estava disposta a desafiar tudo, ele também teria que fazer sua parte. Contudo, uma pequena voz em sua cabeça sussurrava preocupações. E se a reação deles não fosse esperada? Após um momento de silêncio, Ana percebeu a sombra que se instalou entre eles. Luiz, você está preocupado? Só um pouco, e se não forem compreensivos? Ela apertou a mão dele, firme. Podemos não ter controle sobre a reação deles, mas temos controle sobre nosso amor. E isso já é um bom começo. As palavras dela ressonaram no fundo do coração dele. Naquele instante, ele sentiu uma mistura de amor e preocupação se entrelaçando, formando um nó de emoção. O que viria depois poderia ser um divisor de águas. Ao final da noite, ao se despedirem, Ana deu um último sorriso iluminador.
Amanhã, começaremos a ligar e convidar. Luiz acenou, mas por dentro, um turbilhão de sentimentos o deixava inquieto. Ele sabia que a verdade poderia romper muito mais que laços familiares, poderia colocar à prova toda a sua visão de futuro. Enquanto caminhava para casa, uma pergunta o assombrava: e se a verdade me custar o amor que tanto valorizo? O dia seguinte chegaria trazendo uma nova realidade, e a chance de tudo mudar para sempre. A manhã amanheceu cheia de cores e sons novos, como um eco distante da ansiedade que pairava no ar. Ana despertou com o coração acelerado, segurando as flores que, mesmo em sua essência morta, ainda eram repletas de vida. A luz do sol entrava pela janela, dançando sobre as pétalas, como um prenúncio do que estava por vir. Ela pegou o celular e olhou os contatos. Era hora de agir. Luiz, por outro lado, estava em um redemoinho de incertezas. Acordou sem conseguir lembrar o sonho que o havia incomodado. Em sua mente, as palavras de Ana ecoavam: vamos mostrar para o mundo o que é amar. Ele queria acreditar que isso era possível. Mas uma sombra de dúvidas persistia. Com isso em mente, ele decidiu ligar para seu melhor amigo, Felipe, um dos poucos que poderia oferecer apoio nas horas difíceis. Oi, Felipe, tudo bem? A voz de Luiz soou hesitante do outro lado da linha. Beleza, cara. O que tá pegando? Felipe percebeu o tom e começou a ficar preocupado. Na verdade, preciso falar sobre a Ana, sobre nós, começou Luiz, tentando organizar os pensamentos. A gente decidiu contar para nossas famílias que estamos juntos. Amanhã vamos fazer um jantar. Felipe ficou em silêncio por um instante. Uau! Isso é grande. Como você se sente em relação a isso? Confuso, para ser sincero. E se as reações forem ruins? E se eles não aceitarem? Mano, e se eles aceitarem? Você precisa acreditar que o amor de vocês é mais forte que esse medo, Felipe respondeu, seguro. A conversa o fez sentir um pouco mais tranquilo, mas a dúvida ainda martelava em sua cabeça. Enquanto isso, Ana ligou para sua melhor amiga, Clara, que em poucos minutos se mostrava tão empolgada quanto nervosa. Você está pronta para abrir o jogo? A ansiedade é real, exclamou Clara, segurando a respiração. Eu estou, Clara. Mas é tão assustador. E se minha mãe não entender? E se ela não aceitar Luiz? Ana disse, o coração apertando em seu peito. Vamos por partes. Primeiro, o que importa é que vocês se amam. A verdade sempre traz luz, mesmo que demore um tempo para as pessoas aceitarem. Clara respondeu com uma confiança que acalmava Ana, mesmo que por breves instantes. Após essa conversa, Ana ficou mais determinada. Ela saiu pelas ruas ensolaradas da cidade, segurando o buquê como um amuleto. A esperança e o receio se misturavam, criando uma energia singular que pulsava em suas entranhas. Se as flores simbolizavam seus sentimentos, agora era hora de plantar essa verdade na terra fértil do amor. Quando voltou para casa, decidiu começar a preparar um jantar simples, mas especial, como um símbolo daquela transição. As cores dos legumes refletiam sua emoção, e ao redor da cozinha, ela organizava tudo com carinho. Na mesma noite, Luiz decidiu que também faria algo especial. Comprou um vinho que guardava para uma ocasião importante. Ao escolher a garrafa, pensou, se vai ser a última ceia ou um brinde ao futuro, que seja memorável. Ambos estavam se preparando para o grande momento, embora ainda tivessem suas preocupações. O sol se pôs sem pedir licença, e quando a noite caiu, a incerteza crescia como as sombras que tomavam conta do ambiente. Estão prontos para o amanhã? Ambos pensaram, ainda que em universos separados. Porque o futuro, assim como as flores, poderia ser colorido, mas também era frágil. E enquanto a nova realidade se aproximava, a verdade estava prestes a ser revelada, uma revelação que poderia mudar tudo. E no fundo de suas almas, um eco surgia: e se tudo desmoronar? A manhã seguinte chegou com o céu ainda rubro, como se o mundo soubesse da importância do que estava prestes a acontecer. Ana acordou cedo. O frio na barriga era um doce tormento que só aumentava a cada segundo. Ela se levantou da cama com o objetivo de ter um dia perfeito, embora soubesse que a perfeição estava distante.
Enquanto o cheiro dos legumes a envolvia na cozinha, Ana tentava ignorar as vozes da dúvida que falavam dentro de sua cabeça. E se o jantar não for bom o suficiente? E se a combinação de sabores não agradar? Mas logo se lembrou de Clara, sua amiga, e do que ela dissera: o que importa é o amor. Luís também estava se preparando. Ele colocou sua melhor camisa e arrumou o cabelo diante do espelho. Ao ver o reflexo, uma mistura de confiança e insegurança tomou conta dele. A ideia de se assumir para suas famílias era emocionante, mas também aterrorizante. Ele precisava se lembrar das suas próprias palavras: amor é coragem. Então, decidiu colocar um sorriso no rosto como armadura, mesmo que as incertezas o seguissem. Por volta das 6:30 da noite, os dois fizeram uma rápida troca de mensagens. Em meio a corações e sorrisos virtuais, havia um sentimento palpável. A expectativa os unia mais do que qualquer temor poderia separar. Estamos juntos nessa, Ana escreveu, e a resposta de Luís foi quase instantânea. Juntos. Conforme o tempo passava, os dois foram se dirigindo para suas respectivas casas, onde as famílias já começavam a se preparar. As vozes altas e as risadas inconfundíveis de ambos ecoavam por suas casas, mas Ana e Luís estavam em outra dimensão. O mundo ao redor parecia uma tela embaçada, enquanto seus corações pulsavam em um ritmo compartilhado. Os minutos começaram a se arrastar. Ana estava terminando de arrumar a mesa, cada prato colocado com um cuidado especial. Ela pensava nas mães de seus amores, nos olhares de reprovação que poderiam surgir e nas palavras imprevisíveis que poderiam arruinar tudo. Luís também tinha pensamentos similares, enquanto colocava a garrafa de vinho na mesa. O constante se tornava quase ensurdecedor. Quando as famílias finalmente se sentaram à mesa, um clima de festa tomou conta do ambiente. Luís fez o primeiro brinde. Há um jantar especial e a verdade, ele disse, respirando fundo e olhando de relance para Ana, que estava disfarçando a ansiedade com um sorriso nervoso. A verdade, as famílias responderam, mas a atmosfera começou a se transformar. Palavras corriqueiras entre os pratos surgiram, mas o clima era carregado de tensão. No fundo, todos os presentes percebiam que algo grande estava para acontecer, mas ninguém parecia saber o que. Ana trocou olhares significativos com Luís, um silencioso entendimento do que estava prestes a ser revelado. Mas a tensão do momento seria quebrada de uma maneira inesperada. Antes que estes dois pudessem tocar no assunto que tantos estava consumindo, o celular de Ana começou a vibrar em cima da mesa. Uma notificação a atingiu como um raio. Ela olhou rapidamente, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. O coração de Ana disparou quando leu. Era uma mensagem de sua mãe, algo que ninguém esperava. Uma expectativa nova havia surgido, e com ela, uma pergunta que poderia mudar tudo. Ana, precisamos conversar sobre você e o Luís. O ar ficou mais pesado. O que a mãe queria? O jantar se tornará o cenário da verdade, ao mesmo tempo, o palco do conflito. Às vezes, tudo o que a gente precisa saber é o que vem a seguir, mas e se a resposta não for a que esperávamos? Ana sentiu o estômago se revirar. As palavras ressoaram em sua mente com uma clareza assustadora: precisamos conversar. O tom impessoal da mensagem a deixou ainda mais inquieta. A família estava cheia de olhares curiosos agora, os sons do jantar trazendo uma cacofonia de perguntas não ditas. Luís percebeu a tensão nos olhos de Ana e seu coração também apertou. Precisava agir. Assim que se levantou, a voz tremia quando ele disse: eu preciso de um tempo, pessoal. Ele não conseguia mais ignorar a pressão que se acumulava. Queria puxar Ana para mais perto, mas o espaço entre eles parecia imenso. Os rostos ao redor da mesa se viraram para ele, um misto de surpresa e desconcerto. Que tipo de tempo você precisa? Questionou a mãe de Ana, o olhar preocupado fixo no filho de um dos amigos. Luís respirou fundo, cada batida do seu coração ecoando no silêncio que se abateu. Eu preciso conversar sobre Ana e eu, ele respondeu, sentindo a necessidade de se reafirmar. As palavras saíram como um sopro: verdade, amor, coragem. Ele olhou para Ana, e um pequeno sorriso involuntário surgiu em seus lábios, lembrando-se de como eles chegaram até ali, da mão que ele segurou quando tudo parecia escuro. Ana sentiu o olhar dele, e, por um instante, tudo ao redor desapareceu.
Era como se fossem os únicos a existir naquele jantar. As famílias envolvidas, as perguntas, os comentários não escutados, tudo se tornava insignificante. Mas a realidade logo se impôs. Ainda não é hora, pensou Ana, quebrando esse encantamento, tornando-se ciente das vozes ao seu redor. A mãe de Ana parecia à beira de perguntar o que estava acontecendo, enquanto o pai de Luís já parecia desconfortável, coçando a nuca. Seria melhor um outro momento, não é? Sugeriu Ana, tentando disfarçar a ansiedade no tom. Mas Luís, decidido, não estava mais disposto a esperar. Não, Ana. Chegou a hora. Nossas famílias precisam saber da gente, disse ele, os olhos brilhando com uma mistura de coragem e medo. O coração de Ana apertou. Era claro que o jantar tinha se tornado um divisor de águas não apenas para eles, mas também para suas famílias. O que aconteceria se o mundo que construíram naquele breve espaço se desmoronasse? A verdade sempre prevalece. Não podemos correr mais, disse Luís, e não havia um centímetro de dúvida em sua voz. Ele-se ainda mais impulsionado a continuar. Depois de uma pausa, Ana finalmente respirou fundo e, com as palavras travadas na garganta, decidiu: amanhã, vamos nos encontrar e então vamos esclarecer tudo. O olhar dela encontrou o dele, e por um instante, havia uma inextricável conexão de entendimento. As famílias ao redor da mesa continuaram debatendo trivialidades, mas a atenção de Ana e Luís não estava mais ali. Eles estavam em outro universo, onde as conversas sobre o amor superavam as dúvidas incrustadas em seus corações. Ana enviou rapidamente uma mensagem a Luís, a fim de aliviar a tensão que pairava sobre eles. Amanhã, certo? 15 horas na praça. Luís respondeu de imediato: combinado. Estamos juntos nessa. E com isso, um leve sorriso escapuliu. Mas no fundo, a dúvida persistia. O que suas famílias realmente pensariam ao saber da verdade? O que aconteceria se o amor deles não fosse aceito? Assim, a noite avançou e entre a luz e o calor do jantar fossem engolidos pelas sombras da incerteza. Novas perguntas emergiam no fundo de suas almas. Um novo capítulo estava se desenhando, e a única certeza era que o amanhã prometia ser ainda mais desafiador. E quando tudo parecia estar finalmente pronto para ser revelado, uma nova mensagem apareceu no celular de Ana, fazendo seu coração disparar novamente. Ana, preciso falar com você. Algo aconteceu. Ana ficou paralisada por alguns segundos, encarando a tela do celular como se ela mesma fosse uma sentinela guardando um segredo. A mensagem de sua fiel amiga, Camila, vibrava rápida e impiedosa em sua mente. Algo aconteceu. O que poderia ter acontecido que exigisse tanta urgência? O coração de Ana acelerou mais ainda, uma amálgama de ansiedade e curiosidade misturados ao peso do que ainda estava por vir. Luís, ela murmurou com a voz quase inaudível. Viu-o ao seu lado, o rosto iluminado pela luz morna da sala, mas havia um eclipse de preocupação em seu olhar. Aquelas poucas palavras, escritas com a intensidade de um grito, pareciam mais ameaçadoras do que qualquer elogio. Pediu desculpas e se afastou um pouco, buscando um canto onde pudesse ter privacidade. Com a cabeça fervilhando, ele se levantou também, sem saber se deveria acompanhá-la ou ficar ali aguardando. Ana sentia o peso da decisão pairando sobre ela. Não poderia ignorar a mensagem, mas também não queria fugir da intimidade que estava nascendo com Luís. Oi, Camila. O que foi? Deixou escapar enquanto digitava com pressa. A resposta não demorou a chegar e o olhar de Ana se sobressaiu quando leu. Você não vai acreditar. O Ricardo, ex da minha amiga Clara, sabe? Ele viu o Luís e a Ana juntos, e juntos. Aquela palavra balançou Ana, fazendo-a lembrar-se de momentos que pareciam impossíveis. Entre risadas e olhares cúmplices, o mundo se tornava um lugar mais seguro quando estava ao lado dele. Mas logo a mensagem continuava, e sua pulsação acelerou. Ele disse que algo não está certo. Ele tem informações. Precisamos nos encontrar, urgente. Ana fechou os olhos, permitindo que a confusão a dominasse por um momento. Nenhum deles estava preparado para ouvir algo vindo do passado. Era um eco que podia colocar tudo em risco.
Ela havia lutado tanto para encontrar a luz na escuridão de suas inseguranças, e agora, aquele fantasma apenas a fez querer se esgueirar para longe. Luís, curioso, aproximou-se com delicadeza, rompendo o silêncio que parecia um grito ensurdecedor. Está tudo bem, Ana? Ela olhou nos olhos dele, por um instante, encontrou a força que precisava. Ele não era parte do que estava escrito naquele texto, ele era o futuro, algo que ainda estava por ser descoberto. Mas ao mesmo tempo, aquela mensagem soava como um alerta. Se houvesse algo no passado dele que pudesse arranhar a imagem deles, seria capaz de abalar as bases do que começava a crescer entre os dois. Luís, eu preciso conversar. A voz dela tremia, sentindo o peso das palavras. O jantar, com todas aquelas vozes ao fundo, parecia distante. Era apenas ela e Luís, no centro da tempestade. Claro. O que aconteceu? Ele parecia disposto a levar a conversa adiante, mas Ana hesitou. O olhar dele refletia a paciência de alguém que não temia o que a verdade poderia trazer. E, no fundo, era isso que ela mais admirava nele, a coragem. Mas e se essa coragem se tornasse um peso insustentável? Ana respirou fundo, decidida a não deixar as incertezas impedirem a felicidade que haviam conquistado com tantas dificuldades. Vamos nos encontrar, só nós dois, amanhã. O que você acha? Luís não hesitou. Sim, eu quero isso. Apenas nós dois. Havia uma determinação nas palavras dele que a fez sentir-se um pouco mais leve, como se a tempestade pudesse ser domada. Mas Ana sabia que a noite ainda estava longe de terminar. Com a pressão da mensagem de Camila ecoando em sua mente, ela percebeu que talvez o mundo externo, com todas as suas fragmentações, estava prestes a se infiltrar no momento que deveria ser só deles. Havia uma sombra adicional pairando sobre eles e os dois estavam prestes a se deparar com ela. E enquanto as horas escorriam lentamente, uma nova mensagem vibrava no celular de Ana. Desta vez não era Camila, mas uma chamada de vídeo de Clara, a amiga que conhecia todos os mistérios e segredos da vida dela. Ana, você precisa ver isso. Ana estava em um turbilhão emocional. A mensagem de Camila ressoava em sua mente como um alerta, e a chamada de vídeo iluminava a tela do celular, obrigando-a a tomar coragem para descobrir o que mais poderia ameaçar seu mundo construído com o Luís. Com o coração acelerado, aceitou a ligação, a voz nervosa de Clara logo ocupando o espaço entre elas. Ana! Você precisa ver isso. O Ricardo tem informações e não é sobre o que você está pensando. É sobre o pai do Luís. Clara informou, a seriedade em sua voz derrubando qualquer dúvida que Ana pudesse ter sobre o que estava prestes a ouvir. Ana sentiu o frio na barriga voltar. O que ele sabe? O que aconteceu? Questionou, a preocupação crescendo a cada segundo. Clara respirou fundo antes de falar. Ele disse que ouviu. O pai do Luís anda conversando com investidores sobre a possibilidade de encerrar as relações da empresa com qualquer tipo de espaço para sentimentos pessoais interferirem nos negócios. Em resumo, se ele souber que o Luís está com você, pode tentar separar vocês por meio de pressão nas empresas, e a crise ela pode ser devastadora. As palavras de Clara pareciam um sopro gelado em meio à temperatura quente das emoções que agitavam o coração de Ana. Sua voz vacilou quando ela respondeu, mas isso é inacreditável. Ele não pode fazer isso. O Luís, ele não pode ser forçado a escolher entre eu e a família dele. Eu sei, Ana. Mas você precisa informá-lo. Ele deve ter conhecimento sobre isso antes que seja tarde demais, Clara disse, tentando acalmar a amiga, mas na verdade, acendendo a chama de sua determinação. Ana assentiu lentamente, mesmo sem perceber. A tempestade que se formava em sua mente era turbulenta. E agora, mais do que nunca, ela sabia que precisava unir forças com Luís. Havia uma batalha iminente pela frente, e não se tratava apenas de seu amor, mas do futuro que ambos sonhavam construir juntos. O tempo estava se esgotando, e essa verdade não poderia ser ignorada. Naquela noite, após desligar a chamada com Clara, Ana tomou a decisão mais importante de sua vida. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para Luís. Precisamos nos encontrar amanhã, só nós dois. Tem algo importante para discutirmos. Não é sobre o jantar. A resposta veio rápida,
Quase instantânea, sim, claro. A que horas? Ana hesitou por um momento. O mundo parecia girar rapidamente à sua volta, mas uma nova coragem tomou conta dela. Às 15 horas na praça. Luiz respondeu afirmando a hora, e Ana se permitiu um leve sorriso enquanto se lembrava de todos os momentos que haviam construído juntos. No entanto, uma sombra permanecia por todo o resto da noite, e as horas se arrastaram até chegar à manhã seguinte. Logo pela manhã, Ana foi até o estúdio, a pintura incompleta refletindo sua confusão. Os pincéis descansavam parados, como se cada cor esperasse pela decisão que mudaria tudo. A luz se filtrava pelas janelas, mas tudo o que ela conseguia ver era a incerteza do que o futuro lhes reservava. Quando chegou à praça, o coração batia descompassado. Ela estava nervosa, mas ao mesmo tempo confiante. Luiz chegou pontualmente, e ao vê-lo, uma onda de alívio a invadiu. Ele a acolheu com um sorriso, que logo se desfez ao notar a seriedade em seu olhar. Ana, você parece preocupada. O que está acontecendo? Perguntou, seu tom já carregado de preocupação. Luiz, eu preciso falar sobre seu pai, disse Ana, a voz trêmula, mas firme. O Ricardo, ele sabe que a pressão na sua empresa aumentou, e se seu pai descobrir sobre nós, ele pode tentar separar a gente. A expressão de Luiz se transformou. Ele precisou de um momento para digerir aquilo, a realidade pesando sobre seus ombros. Não pode ser verdade. Ele não faria isso. Mas em seu olhar, Ana pôde ver as dúvidas surgir. Ele faria, sim. E sei que você está lutando pelo que sente, mas precisamos ser realistas. Preciso que você ouse ao menos a lutar pelo nosso amor, lutar contra isso. As palavras fluíram com sinceridade, e Luísa encarou, seus olhos ardendo com uma mistura de determinação e desespero. Então, vamos fazer isso juntos. Vamos mostrar a eles que o nosso amor é mais forte que todas essas bobagens, Luiz declarou. Era uma declaração cheia de fervor e coragem, e Ana sentiu uma onda de alívio e esperança. Exatamente. Vamos nos unir e enfrentar o que vier. Nunca devemos deixar que o medo nos separe. Ana segurou a mão de Luiz, e o toque entre eles parecia aquecer a manhã fria. Mesmo com a pressão iminente, eles optaram por enfrentar os desafios de frente. Decidiram fazer suas próprias regras, e aquele momento na praça se tornou o marco de uma nova jornada. Nada mais os separaria. Unidos como ainda nunca estiveram, eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. No fim do dia, Luiz e Ana se encontraram com suas famílias. Após um jantar tenso, uma conversa verdadeira e honesta aconteceu. O amor deles, forte e luminoso, acabou conquistando tanto o pai de Luiz quanto a família de Ana, que via a sinceridade e a força do que estavam montando. Após conversas emocionantes, havia um entendimento renovado. O amor que construíam merecia lugar no mundo, independentemente das pressões sociais. Meses depois, num evento de arte, a primeira exposição de Ana aconteceu, e Luiz estava ao seu lado. As flores compradas naquele dia se tornaram símbolos de coragem e esperança, e a verdadeira beleza da vida era capturada em cada obra de arte que ela criou. Ana e Luiz estavam mais fortes, caminhando lado a lado, não apenas superando adversidades, mas também celebrando a beleza da vida juntos. A jornada deles, marcada por desafios, agora era uma história poderosa de amor, superação e triunfo. E assim, o amor deles se transformou em um legado, uma história que, apesar de todos os desafios, sempre venceu. Agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e conseguir mais conteúdo incrível. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar o seu apoio. Não espere nem mais um segundo.